Bom dia, alunos do primeiro ano. Como a professora hoje vai estar numa atividade da escola, em algum momento da aula de vocês, eu vou estar aqui gravando essa aula para a gente começar a matéria do quarto trimestre, para a gente não perder nenhuma aula com vocês. No quarto trimestre, a gente vai começar a entrar com cálculo químico. Vocês já tiveram uma prévia quando eu passei para vocês, trimestre passado, balanceamento químico. Agora a gente vai entrar nos cálculos químicos, que também usamos o balanceamento muitas vezes. E a primeira coisa que a gente tem que entender é um assunto até fácil para a aula de hoje. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre como calcular a massa molecular de um átomo. Como é que vocês calculam, como é que vocês usam essa informação. Então, vamos começar aqui para eu começar a passar um slide só e o restante eu vou trabalhando em slides brancos com vocês, para a gente poder entender melhor esse assunto. Então, ó, só um minuto. Na última aula eu compartilhei, daí não apareceu a tela de vocês. Então hoje eu vou fazer 2 vezes, só para garantir que vocês irão ver. Então eu vou aqui colocar na atual. Vou interromper o compartilhamento, porque vai que não aparece, né? E vou compartilhar de novo, para garantir que a gente vai ver o slide que será trabalhado. Então, para a gente poder começar a entender um pouquinho sobre isso aqui, sobre essas duas tabelas, para a gente entrar na parte de grandezas químicas. Então, o que acontece? Vou pegar aqui uma caneta, minha canetinha de aula. Então, volta. Só para a gente poder desenhar no slide. Então, a primeira coisa. Um átomo, ele é formado por partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Quando a gente usa o modelo atômico de Rutherford, a gente tem esse vislumbre aqui, que a gente tem um núcleo atômico. Nesse núcleo eu tenho os prótons e eu tenho cargas neutras, que são os nêutrons. Então aqui eu tenho o núcleo do meu átomo, núcleo atômico. E em volta do núcleo eu vou ter os elétrons, que são cargas negativas, girando em torno. E aonde eles ficam a gente chama de eletrosfera. Daí o que acontece? Apesar de um átomo ser formado por 3 partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, na hora de eu calcular a massa de um átomo, eu só levo em consideração 2 coisas, que é a massa do átomo, representado pela letra A. Isso vocês chegaram a ver quando a gente estava estudando isótopos, isótonos, isóbaros. Eu cheguei a entrar com essa sigla com vocês. As massas são os prótons mais os nêutrons. É assim que eu calculo a massa de um átomo. Mas por que o elétron, apesar de ele compor o átomo, ele não faz parte desse cálculo? Justamente por causa disso. Se eu fosse colocar em gramas, tudo bem, os 3 são muito, muito pequenos comparados na massa em gramas. Os prótons, eles é como 1,673 vezes 10 elevado a menos 24. Então, é como eu colocasse um zero mais 24 zeros e depois colocasse um. Então, em balança, tem como você verificar? Não, nenhuma balança no mundo consegue medir a massa dessas partículas. Isso são estimativas pelo tamanho atômico, pelo tamanho de cada partícula. E o nêutron é a mesma coisa, a diferença dele é que o próton é 3 e o nêutron é 5. Teoricamente, ele é só um pouquinho mais pesado. E o elétron, ele é menos 28, então ele é muito, mas muito menor comparado entre os prótons e os nêutrons. Então, quando eu vou ver uma massa, eu posso considerar, assim, que a massa da molécula, em vez de eu colocar gramas, eu faço uma relação, que a massa é unidade de massa atômica, que é UMA ou apenas U, para eu poder representar. Então, para o próton, eu falo, se eu tenho um próton, então ele tem um U. Se eu tenho 2 prótons, ele tem 2 U. Se eu tenho 2 prótons e um nêutron, eu somo os dois e eu vou ter 3 massas U daquele átomo.
Então, cada um vai ter peso aproximadamente 1, e o elétron, o peso dele no U, da unidade de massa atômica, é 0,005. Então, não faz diferença matemática eu colocar ele ou não. Ele é irrelevante. Ele existe? Ele vai contribuir com algum milésimo da massa? Ele vai até contribuir, mas não vai ter muita diferença eu colocar ou eu não colocar o elétron na massa. Então aqui, ó, massa relativa do próton é 1, do nêutron é 1, do elétron é como fosse 1 dividido por 1836. Não faz diferença. Cargas elétricas. O próton, ele é mais 1, o nêutron não tem carga, por isso que ele é zero, e o elétron ele é a parte negativa. Apesar do elétron não entrar no cálculo de massa, ele é de extrema importância para a gente fazer as ligações químicas. As ligações químicas elas são feitas com base nos elétrons, são os elétrons que a gente movimenta para poder fazer a ligação de um átomo. Aí vamos seguir aqui no slide em branco para a gente poder trabalhar. Então, o que acontece? Quando a gente estuda na tabela periódica, nós temos os símbolos atômicos. Então, por exemplo, eu tenho cálcio, daí eu vou ter dois números. O maior sempre vai ser a massa, retomando isso aqui, representado pela letra A, e o menor, ele sempre vai ser o número atômico, que é a quantidade de prótons, que é a intensidade do átomo. Daí, quando eu vou calcular a partir de agora, eu vou começar a fazer o cálculo das moléculas. Então, para você entender molécula, vamos lá na definição. Molécula é formada por dois ou mais átomos. Isso é uma molécula, unidos por ligação química. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a água, forma molecular, o O2, o CO2, eu tenho série 2, eu tenho aqui o óxido de cálcio, são tudo moléculas. Aqui é uma molécula, aqui é outra molécula, moléculas diferentes. Eu posso ter molécula simples, quando é formada por um mesmo tipo de átomo, que é o caso aqui, ó, essa aqui é simples, ou eu posso ter moléculas compostas, que é o caso aqui da água, do gás carbônico, é composta porque é formada por átomos diferentes, o óxido de cálcio também é composto, e aqui o oxigênio é uma molécula simples. Só que agora eu vou começar a calcular a massa das moléculas. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos, por exemplo, pegar a água. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio ele vai ter massa 16. Nos exercícios, vocês podem pegar a tabela periódica novamente para poder consultar. É bom ter novamente a tabela periódica para fazer esses exercícios. Na prova, eu darei a massa para vocês calcularem. Eu vou fornecer as informações da massa e vocês só precisam calcular. Então, vamos lá. Aqui, esse átomo, o que nós temos? Nesse átomo, nós temos 2 hidrogênios mais um oxigênio, concorda? O 2, ele sempre se refere ao átomo anterior. O número que aparecer aqui, ele se refere ao átomo que ele está anterior a ele, e não posterior. Então, nesse caso, eu tenho 2 hidrogênios para um oxigênio. Vou colocar um traço aqui para não ficar aparecendo 10. Então, na hora de eu calcular, eu pego. Se eu tenho 2 hidrogênios e cada um tem massa 1, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Isso aqui vai dar 2 mais 16, isso aqui vai dar 18U. É a unidade que eu coloco de medida, é 18U. Então, ó, novamente, pontos importantes. Elementos diferentes eu somo da molécula. Quando eu repito o mesmo elemento, eu multiplico na hora de calcular. Vamos aqui ver aqui, por exemplo, o CO2. A massa do carbono é 12 e, como nós já vimos, a massa do oxigênio é 16. Aqui eu tenho um carbono, então vai ser 12, mais elementos diferentes, a massa do oxigênio. Aqui no oxigênio eu tenho 2 átomos, então eu vou multiplicar esse número 2 pela massa do oxigênio, que é 16. Então aqui vai dar 12 mais 2 vezes 16, 32. 12 mais 32 vai ser 44U. Daí eu estou com o meu cálculo aqui feito. Vamos treinar um pouquinho mais sobre isso.
É isso. Deixa eu colocar aqui, deixar tudo em branco para a gente começar de novo. Então, vamos colocar aqui um textinho para a gente poder inferir aqui umas coisas. Então, a primeira coisa, no cálculo da massa, anotem todas essas coisas que eu estou passando no caderno de vocês. Como o outro vídeo, eu vou deixar isso disponível na internet, tá? No cálculo da massa atômica, elementos diferentes, ou seja, átomos diferentes na molécula, nós somamos. Então, se eu tenho dois átomos diferentes, eu vou somar a massa dos dois átomos diferentes. E quando o mesmo elemento se repete, nós multiplicamos pelo seu número de repetição. Foi o que aconteceu lá. H2 repetiu duas vezes. Então, eu peguei o 2 e multipliquei por 1 do H. Então, quando eu tenho vários átomos iguais, eu repito pelo número que ele aparece. Eu vou multiplicar. E átomos diferentes, eu vou somar. Então, vamos aqui voltar a treinar. Deixa aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, ó, vamos fazer aqui um exemplo. Aqui eu vou colocar o ácido sulfúrico. Lembra dele? Em nomeação? É uma molécula formada por 3 átomos diferentes. Eu tenho hidrogênio, eu tenho enxofre, eu tenho oxigênio. Hidrogênio, tenho 2 átomos, então vai ficar 2 vezes... Ah, vou colocar aqui a massa. Massa do hidrogênio é 1, massa do enxofre é 32. Novamente, vocês não são obrigados a decorar isso, eu vou fornecer as massas. Em sala de aula é bom ter a tabela para você poder procurar a massa na tabela, tá? 2 vezes 1, mais... Esse é o primeiro átomo. O enxofre só apareceu uma vez. Então, coloca aqui, ó, 32. Mais o oxigênio apareceu 4. Então, vou pegar 4 vezes a massa dele, que é 16. Então, vai ficar 2 mais 32 mais 64. 4 vezes 16 está 64. 64 mais 32 está 96. 96 mais 6 vai dar 98. A unidade sulfúrico. Então, aquele treino que a gente fez em balanceamento químico para você contar a quantidade dos átomos da reação, ele vai ser de extrema importância agora, para a gente calcular a massa de cada molécula. Então, agora vamos treinar alguns exercícios da apostila. Vou encerrar aqui a aula. E agora vocês irão para a apostila para a gente poder treinar e depois avançar mais um assunto. Um beijo para todos vocês, um grande abraço. Deixa eu interromper aqui.